Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia para quem está estudando na hora que tiver. Primeiramente, eu gostaria novamente de agradecer a vocês que estão aqui comigo de novo assistindo essa videoaula, buscando conhecimento melhor dessa matéria. Peço desculpa por alguns erros das aulas passadas, por passar um pouco em cima assim do assunto. A apostila, ela em algumas partes ela é meio de difícil entendimento, mas a gente vai assimilando, a gente vai pegando. Na aula passada eu comentei sobre as escolas sociológicas do crime, que as teorias do consenso, aliás, as teorias do consenso e as do conflito. Eu peço que vocês revenham o máximo possível esse conteúdo, explorem esse conteúdo por fora, porque é um conteúdo que cai bastante nas provas. E eu vou comentar agora também de uma escola que ainda não estava nessa videoaula. Eu vou falar dessa escola que ela não aparece dessa teoria que não aparece nas pesquisas em nenhum outro lugar, inclusive na apostila ela não aparece. Só que eu já vi caindo questões perguntando dessa teoria e ela se inclui. Então eu vou falar qual que é ela e vou falar o basicão dela, assim, pra gente só conseguir reconhecer mesmo e conseguir identificar essa teoria em uma possível questão de prova. Também vou falar sobre vitimologia, vou falar sobre as teorias do conflito social e prevenção do delito, que são assuntos, digamos, finais, assim, para quem vai prestar, no meu caso, o concurso da polícia. E em edital também cai bastante esses três últimos assuntos. Vitimologia é um assunto muito importante e eu vou tentar dar uma base legal assim para vocês. Beleza? Então eu vou começar, eu não tenho um slide dessa teoria que eu comentei, eu vou começar escrevendo ela aqui para vocês. Essa teoria, ela se chama teoria da neutralização. Teoria da neutralização. A teoria da neutralização, ela faz parte das teorias do consenso. Lembra delas? A gente falou na aula passada. As teorias do consenso são 5, contando com essa. Qual que são? São a teoria da anomia, a escola de Chicago, com as suas duas subteorias, né? A teoria ecológica, a teoria ecológica e a teoria espacial, a teoria da associação diferencial, a teoria da subcultura delinquente, e agora acrescentando a teoria da neutralização. Gente, uma curiosidadezinha aqui, ó. A teoria da subcultura delinquente, a gente pode incluir gangues. Para quem não entendeu muito bem, se alguma vez cair numa questão assim, que nem uma questão acho que da prova de investigador, ela foi assim: qual das teorias abaixo identifica a seguinte situação? Na época em que o jogador Ronaldinho Gaúcho foi contratado para o Clube Atlético Mineiro, noticiou-se na cidade de Belo Horizonte que a estátua do Cristo Redentor foi pichada com os seguintes dizeres: Ronaldinho 49, em homenagem à vinda do jogador para o clube. Qual teoria que se enquadra aí? É a teoria da subcultura delinquente. Então, para quem ficou de difícil entendimento, tinha ali também a teoria da associação diferencial, cultura, não lembro outras opções, mas quando fala de gangue, quando fala de algum outro tipo assim, de valor, que a pessoa tem aquele outro tipo de valor, ela tem uma cultura dentro de uma cultura. Para aquele pessoal que pichou aquela estátua,
aquilo é uma cultura para eles, digamos assim. Então, se enquadraria na subcultura delinquente. Beleza? Então isso aqui é só uma curiosidade, eu não vou me aprofundar nisso, porque a gente já falou sobre a subcultura delinquente. A gente vai falar agora da teoria da neutralização. Mas que caramba, da onde saiu esse negócio de teoria da neutralização? Nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu também não. Eu também não tinha ouvido falar disso. Também fiquei surpreso. E por isso eu fui atrás e estou aqui para falar para vocês. O que é a teoria da neutralização? A teoria da neutralização ela é o seguinte. Ela é uma técnica utilizada pelo criminoso para a autojustificação do crime. Vou escrever aqui para vocês ir anotando. Como assim? Técnica para autojustificação do crime. O criminoso, quando ele vai preso, ele tenta justificar a conduta delitiva que ele cometeu. Opa! Justifica. Calma, gente, que escrever e falar é meio complicado. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa teoria, ela foi proposta pelo David Matza e Gresham Sykes. Vou escrever o nome deles aqui, caso vocês queiram anotar. Eu não acho que vai cair em prova pedindo, mas por precaução, né? Matza e Gresham Sykes. São esses dois os criadores da teoria da neutralização. E eles criaram como? Eles trabalhavam no estudo da teoria da associação diferencial de Sutherland, aquela que a gente já estudou. E baseado nas experiências que eles tiveram trabalhando com a delinquência juvenil, eles teorizaram que essas mesmas técnicas poderiam ser notadas em toda a sociedade. E aí eles publicaram um livro. A teoria deles, que é a teoria da neutralização, ela fala que as pessoas estão sempre cientes da sua obrigação moral de cumprir as leis e de evitar certos atos ilegítimos. E dessa forma elas raciocinaram que se uma pessoa pratica ato ilegítimo, essa pessoa deve empregar algum tipo de mecanismo psicológico que faça calar essa necessidade de seguir seu próprio conceito moral. Então, o que aconteceu? Desse jeito, a teoria da neutralização rejeitou as teorias que sugeriam grupos delinquentes, que sugeriam que grupos delinquentes como eu vou explicar? Ela rejeitou aquelas teorias que diziam que grupos delinquentes criavam as suas próprias leis, que apagavam completamente o código moral. E com essa análise eles conseguiam explicar como os delinquentes navegam entre estilos de vida legítimos e ilegítimos, continuamente, uma vez que eles têm o seu próprio código moral. Então eles rejeitam aqueles que as outras teorias fazem e fazem o próprio. E ao invés de eles apagar, eles substituem. Ao invés de eles apagar aqueles códigos moral que eles já têm com eles, substituem por um ilegítimo. Ainda não entendi. Calma, eu vou explicar. Vou explicar certinho aqui pra vocês. Essa teoria da neutralização, o basicão que vocês têm que saber é que ela é uma teoria do consenso. Ela foi proposta por esses dois camaradas aqui, Matza e Sykes, com base na associação diferencial. E o que essa teoria faz? Ela diz que o criminoso ele utiliza de técnicas para justificar o erro. Ele atribui a culpa dos seus atos aos agentes públicos, ou seja, o culpado policial. Ele nega a responsabilidade do crime, ele nega o dano que ele fez, ele despreza a vítima, ele condena os condenadores deles, ele fala esse juiz, não sei quem, e ele apela a valores mais altos. Ele fala, foi por exemplo, foi por religião, é minha crença, é como se fosse a guerra da Síria, em nome de Alá, ou sei lá.
algo assim. Eu vou colocar tudo aqui para vocês poder copiar. Então, se alguma hora tem uma questão que caiu perguntando são teorias do consenso, e tinha essa teoria da neutralização, inclusive duas, se eu não me engano, também na prova de investigador que teve agora, duas questões perguntando e afirmando que tinha essa teoria da neutralização. Eu não sabia, pesquisei, realmente tem. Eu tô falando para vocês. Então, eu vou colocar agora as principais características dessa teoria aqui para vocês copiarem. Olha só. Bom, galera, tá aí. Anotem, desculpa aí, tá meio feio. Só que, como eu falei, isso daqui não tem na internet, não achei lugar nenhum. Então eu montei isso daqui. E como eu tive que escrever aqui no tablet com a canetinha aqui, é meio difícil. Mas tá legível no possível. E dá pra copiar. Então prestem atenção. Essa teoria da neutralização faz parte da teoria do consenso. Ela é uma das teorias do consenso. E isso aqui é tudo que caracteriza ela. Beleza? Se alguém pergunta, se cair na prova, alguém perguntar, teoria do consenso, a teoria da neutralização faz parte da teoria do consenso. Beleza? Então agora sim, a gente vai pro... Pausem o vídeo, copiem. E aí sim, agora a gente vai começar a dar continuidade aos nossos estudos. A gente vai começar a falar das teorias do conflito. Teoria do conflito. Parte da premissa de que o crime é um fato político, ou seja, o crime não existe como fato natural, mas sim pela desobediência a uma norma elaborada através de decisões políticas, as quais geralmente refletem ou defendem os interesses da classe dominante. A lei é um instrumento de controle social que visa satisfazer os interesses da classe dominante, e são duas as teorias conflitivas, são labeling approach, etiquetamento, ou também, vou colocar aqui para vocês, a banca adora fazer isso. Essa teoria aqui do labeling approach, ela tem vários nomes. Eu vou colocar aqui quais são esses nomes para vocês. Ela pode ser chamada de etiquetamento. Ela também pode ser chamada de teoria da rotulação, teoria da reação social, teoria da estigmatização, e também da teoria do interacionismo simbólico. Nome bem diferente, mas se cair é a mesma. Interacionismo simbólico. Oh, meu. Agora onde é que eu vou escrever? Simbólico. Então, tudo isso daqui é nome para essa teoria aqui. Então, se cair, qualquer um desses nomes aqui está falando da mesma. Eu vou explicar o que é essa teoria, mas isso daqui é muito importante também vocês prestarem atenção para não cair em pegadinha da banca. Então, o que a teoria do conflito fala? Ela fala que o crime é um fato político. Ele é a desobediência de normas feitas para a sociedade da classe dominante. São decisões políticas, né? E essas decisões políticas geralmente elas refletem ou defendem os interesses da classe dominante. Classe dominante que aqui no nosso velho Brasil a gente sabe muito bem quem é, né? É o dono do cascalho ou o dono da cadeira do Senado, né? Ou é político que é para ficar rico, ou é rico que é amigo de político. Aqui é assim. Teoria do etiquetamento, labeling approach. Ela
também chamada de Library Approach, ou da rotulação, ou da reação social, ou interacionismo simbólico, ou estigmatização, como eu coloquei para vocês. Trata-se de uma escola surgida nos anos 60, principalmente nos Estados Unidos. Ao contrário das escolas surgidas no bojo da sociologia do consenso, em que há um grande acesso das grandes massas a cotas consideráveis de bem-estar social, esse pensamento é baseado na ideia do conflito. Mudou a forma de analisar o crime, deixando de focar o fenômeno delitivo e passando a valorar a reação social ao criminoso. Raul Eugênio Zaffaroni diz que cada um de nós se torna aquilo que os outros veem em nós. Vamos parar aqui e grifar isso aqui. Cada um de nós... Vamos grifar em vermelho que é melhor. Cada um de nós se torna aquilo que os outros veem em nós. Isso é importante. Ou seja, a pessoa rotulada como delinquente assume o papel que lhe é determinado pela sociedade. A prisão passa a funcionar como elemento de criminalização. A criminalização primária produz rotulação, que produz criminalizações secundárias. Reincidência. Por que eu grifei isso daqui? Porque a teoria do etiquetamento ela é uma teoria que diz que só há desviantes porque existem normas para serem desviadas, para assim considerá-los como desviantes. A criminalização que a teoria do etiquetamento cuida é a criminalização primária. A criminalização é o primeiro crime. E ela entende que esse crime, aquele que cometeu esse primeiro crime, se esse crime for de pequeno potencial ofensivo, ele não deve sofrer a mesma repressão que um indivíduo que cometeu um crime mais grave. Então, o que acontece? A teoria do etiquetamento ela explica essa rotulação. Ela fala que o indivíduo só vai ser aquilo porque tem lei para falar que ele é aquilo. Por exemplo, se uma pessoa, que nem foi eu acho que hoje, esses dias, eu vi que um pedreiro que foi acusado de roubar um saco de cimento, conseguiu eliminar um habeas corpus no STF para ser preso. Ele roubou um saco de cimento. O saco de cimento é o quê? R$60? Não sei. Mas enfim, ele estava preso com pessoas que roubaram carro, que mataram. E ele foi rotulado como de ladrão. Por onde ele passar, ele vai ser rotulado como ladrão. Ele vai ser ladrão. E ele vai tanto sofrer essa rotulação, tanto sofrer esse preconceito, essa marcação da sociedade, ele vai começar a ser. Ele vai assumir o papel que ele é imposto pela sociedade. Quem está dizendo é que ele assume o papel que lhe é determinado pela sociedade. Então a pessoa, ela comete um crime pequeno, crime primário, ela é rotulada como criminosa, e mesmo ela cometendo um crime primário, ou independente do motivo, ser fútil, ser por necessidade, vamos dar um exemplo de um motivo de necessidade. Ela cometeu um crime por necessidade, foi taxada de ladrão, vai passar a ser considerada ladrona, mesmo tendo roubado por necessidade. E é isso que o etiquetamento fala, que não pode ter isso. Ele não deve ser julgado, rotulado como um ladrão, como um assaltante, dependendo do crime que ele fez. Se o crime for primário, se o crime for de pequena coisa. O Lebelin caracteriza-se pelo relativismo jurídico e moral, pela acentuação do pluralismo cultural e pela manifesta simpatia para com as minorias mais desclassificadas. Ao invés de perguntar por que é que o criminoso comete crimes, pergunta-se por que é que algumas pessoas são tratadas como criminosas. Aqui, já referindo à rotulação. Quais as consequências desse tratamento e qual a fonte de sua legitimidade? Parte-se do princípio de que o desvio não é uma qualidade intrínseca da conduta, mas antes o resultado de uma reação social em que o delinquente apenas se distingue do homem normal devido à estigmatização que sofre. Por isso, lembra lá? Estigmatização. Então quer dizer o quê?
que ela fala que o desvio não é um defeito próprio ali, junto da conduta, mas ele é o resultado de uma reação social em que o delinquente ele só é diferente do homem normal porque ele está sofrendo aquela pressão, está sofrendo aquela taxação de delinquente. Ele tá sendo taxado de delinquente. É só isso que ele difere de um homem normal. É isso que a teoria do etiquetamento diz. Daí que o tema central dessa perspectiva criminológica seja precisamente o estudo do processo de interação, no qual o indivíduo é estigmatizado como um delinquente, como a gente já comentou várias vezes até agora. Aqui é algo que eu não vi cair ainda, mas vale a pena falar. Ela propôs as políticas dos 4Ds, descriminalização, diversão, devido ao processo legal e desinstitucionalização. No plano jurídico, propôs a não intervenção ou direito penal mínimo. Existe uma tendência garantista de não prisionização, progressão de regimes abolite crimes, etc. Teoria crítica. Essa é a segunda teoria da escola da teoria do conflito. É uma teoria firmada em 1973, com a obra de Taylor, Walton e Young, a nova criminologia, The New Criminology. Critica as posturas da teoria do consenso. Ela faz uma crítica às teorias do consenso. Ela acredita ser o modelo econômico adotado o principal fator gerador da criminalidade. Então, o que a teoria crítica fala? Ela fala que a criminalidade, o crime, acontece por causa do modelo econômico adotado. Ela é vista sob a ótica comunista de Marx, bem como do ponto de vista da classe trabalhadora. A lei é instrumento da classe dominante. Por isso que ela se identifica também com a... Se identifica não, ela faz parte da teoria do conflito social. Por quê? Porque as teorias do conflito dizem que as leis foram feitas para refletir os interesses da classe dominante. E a teoria crítica diz que a lei é instrumento da classe dominante, que ela faz parte. Ela pretende defender o homem contra a sociedade de exploradores e não aceitar a defesa da sociedade contra o crime. Não é o criminoso que deve ser ressocializado, mas a própria sociedade que deve ser transformada. Nega-se a definição de crime, pois aceitá-la é admitir a neutralidade do direito. Entende ser o capitalismo a base da criminalidade, na medida em que promove o egoísmo. Este, por seu turno, leva os homens a delinquir. Então, o que a teoria crítica diz? Ela é uma teoria que a gente pode chamar também de marxista, e ela diz que a crime é culpa da sociedade. O capitalismo, a escolha do sistema da sociedade é o culpado pelo crime. No caso, o capitalismo, esse capitalismo ele vai gerar um egoísmo, e esse egoísmo vai levar os homens a cometer esse crime. Então é isso o que a teoria crítica diz. Basicamente, a culpa é da sociedade. Mais especificamente, do capitalismo. Segundo a teoria behaviorista, o homem comete um delito porque o seu comportamento é uma resposta às causas ou fatores que o levam à prática do crime, decorre de sua própria natureza humana, independentemente de fatores internos ou externos, é dominado por uma vontade insana de praticar um crime, não permite a distinção entre o bem e o mal, impede-o de entender o caráter delituoso da ação praticada. Vamos ver a resposta? A. É uma resposta às causas ou fatores que o levam à prática do crime. A teoria behaviorista, ela fala que o comportamento é resposta, efeito, aos estímulos contraídos, causas. O homem que comete o crime não tem o domínio sobre sua vontade. Então,
Esse criminoso que cometeu esse crime, ele teve essa vontade, essa coisa externa a dele, não é da sua própria natureza. Inclusive aqui na B a gente pode até ter uma confusãozinha. Por quê? Porque ele fala decorre da sua própria natureza, independente de fatores externos e internos. Se ele falasse assim, depende de fatores externos, dependente de fatores externos, então de sua natureza poderia até estar mais correta. Mas como ele disse que é da sua própria natureza, ele errou. A teoria behaviorista, ela fala que o crime não é da sua própria vontade, é de fator alheio à sua vontade. Tem um slide aqui que eu esqueci de colocar, vou colocar agora. São as principais características da corrente crítica. São: o direito penal se ocupa de proteger os interesses do grupo social dominante, reclama compreensão e até apreço pelo criminoso, critica severamente a criminologia tradicional. O capitalismo é a base da criminalidade. Propõe reformas estruturais da sociedade para a redução das desigualdades e, consequentemente, da criminalidade. São essas os 5 principais características da corrente crítica. Basicamente, aquilo que eu falei, ela critica o capitalismo, critica a sociedade. O crime é culpa da sociedade. Por quê? Porque ela adotou o capitalismo gera egoísmo, o egoísmo gera crime. O indivíduo incapaz de cuidar-se, bastar-se a si mesmo com QI abaixo de 20 anos de idade mental com QI abaixo de 20 e idade mental abaixo de 3 tem seu estado mental caracterizado como hipofrênico, débil mental, imbecil, idiota ou hiperfrênico. Vamos ver a resposta. Resposta letra D, idiota. O idiota ele tem esse QI abaixo de 20 e idade mental abaixo de 3 anos. Ele é incapaz de cuidar-se e bastar-se a si mesmo. Aqui tem uma tabelinha que mostra como é caracterizado uma pessoa caracterizada com relação ao seu QI, que foi feito pelo Farias Júnior. A pessoa que tem hipofrenia, ela tem o QI abaixo de 90, mental, evolução mental, idade mental, menos de 12 anos, e evolução social nem chega a ser caracterizada. O idiota tem o QI abaixo de 20, evolução mental abaixo de 3, ele é incapaz de cuidar-se e bastar-se. O imbecil, ele tem idade entre 20 e 50 de QI, QI entre 20 e 50, evolução mental entre 3 e 7 e a incapacidade de prover sua subsistência em condições normais. E o débil mental tem QI entre 50 e 90, evolução mental entre 7 e 12 e é incapaz de lutar pela vida em condições de igualdade. Aqui outra questão. O movimento Lei e Ordem e a teoria das janelas quebradas, Broken Windows, defendem que pequenas infrações, quando toleradas, podem levar à prática de delitos mais graves. O texto acima se refere a criminologia radical, defesa social, tolerância zero, escola retribucionista, lei de saturação criminal. Vamos ver a resposta. Letra C. Esse movimento Lei e Ordem, a teoria das janelas quebradas, eles se referem à tolerância zero. Essa tolerância zero é a lei que é imposta e utilizada atualmente e já há algum tempo em Nova York, nos Estados Unidos. Essa teoria das janelas quebradas, ela diz que um prédio com uma janela quebrada, se essa janela quebrada não for consertada, as outras deverão ser quebradas por vândalos. Então começa com uma e vai se espalhando. Existe até um vídeo explicando essa teoria
E nesse vídeo eles falam que eles colocaram um carro no bairro, se eu não me engano, do Bronx, Brooklyn, né? Acho que foi Bronx mesmo, em Nova York, e um outro em Palo Alto, na Califórnia. Mesmo carro, um carro de modelo do ano, um carro todo cheio dos equipamentos, e é exatamente igual um ao outro. Quando chegou no mesmo dia o carro no Bronx, ele foi desmontado, não sobrou nada. E o carro lá de Palo Alto, ele ficava lá. Passou uma semana, passou duas, passou três, e o carro estava lá. O que eles fizeram? Quebraram uma janela do carro e imediatamente se deu o mesmo resultado do Bronx, mesmo sendo um bairro considerado rico, um bairro, digamos, culto. Isso constatou que isso não influencia na criminalidade. Isso é algo peculiar. Então, pra gente, muito importante, digamos, não interessante, interessante é bastante, mas não muito importante agora. Se vocês quiserem dar uma olhada, é legal, tem um vídeo no YouTube explicando sobre isso, é só colocar a teoria das janelas quebradas, e a gente inclusive vai estudar, dar uma passadinha por cima agora sobre essa teoria, essa tolerância zero. Essa lei de tolerância zero, lei Ordem Broken-Window, é uma vertente surgida nos Estados Unidos, com a denominação de lei e ordem ou tolerância zero, inspirada na escola de Chicago, dando um caráter sagrado aos espaços públicos. Essa lei ela parte da premissa de que pequenos delitos devem ser rechaçados, o que inibiria os mais graves, atuando como prevenção geral. Afirma que existe uma relação de causalidade entre a desordem e a criminalidade. Então, ela é aquela lei que ela diz que se a pessoa que está chutando o banco de uma praça, ou está atacando fruta podre no banco, ovo podre, no banco da praça, sujando o banco, ela for punida com rigor, a pessoa que for roubar um banco vai pensar duas vezes antes de roubar o banco, porque ela vai pensar, pô, se o cara que só tá atacando um ovo, ele tá sujando o lugar ali, já tá sofrendo toda essa repressão, imagina eu se roubar um banco. Então, esse a base do pensamento da lei de tolerância zero. A teoria do Labeling Approach ou reação social é também conhecida como teoria da anomia, teoria da subcultura, teoria ecológica, do etiquetamento rotulação ou teoria espacial. Vamos ver a resposta. Teoria do etiquetamento ou rotulação. Lembrando que a teoria do Labeling Approach ela não tem só esses três nomes, ela não tem só reação social, etiquetamento ou rotulação, ela é também conhecida como teoria da estigmatização ou interacionismo simbólico. Muito importante a gente decorar esses nomes, pessoal. O pessoal gosta bastante, o pessoal da banca gosta bastante de brincar com esses nomes. Consolidada na década de 70 e inspirada nas ideias marxistas, alçou a sociedade capitalista a categoria de principal desencadeador da criminalidade. O texto se refere à teoria ecológica, teoria da associação diferencial, teoria crítica, teoria da anomia, teoria da subcultura. Vamos ver a resposta. Teoria crítica é aquilo que eu comentei com vocês, é a também chamada de criminologia marxista. Ela é a teoria que põe a culpa na sociedade. Ela fala que a sociedade capitalista foi o desencadeador principal, desencadeador da criminalidade. Então, a criminalidade vem do capitalismo, que gera o egoísmo, que por fim gera a criminalidade. É esse círculo, essa volta. Então, para você consertar isso, você não tem que punir o criminoso, você tem que alterar o sistema. É isso que a teoria crítica fala. Agora a gente vai estudar um assunto importante, vitimologia, cai bastante. É interessante bastante a gente estudar a vitimologia. A vitimologia, qual é o objeto de estudo dela? É a vítima, óbvio. Mas além da vítima, ela estuda a personalidade da vítima, as suas características, as suas relações com o delinquente e o papel que ela assume na gênese do crime.
Então, a vitimologia ela estuda tudo isso, ela não estuda só a vítima, ela estuda todo esse envolto que tem por fora da vítima. Vítima é a pessoa que tenha sofrido qualquer dano. Lesão física, mental, sofrimento emocional, perda financeira, diminuição de direito fundamental em decorrência de ação ou omissão que violaram a lei penal. Esse conceito de vítima, ele cabe inclusive para o criminoso, para o próprio criminoso. Pode ver aqui que é decorrente de ação ou omissão. Então, se o criminoso ele tá lá, ele pega e sofre uma lesão, ele está roubando o banco, ele sofre uma lesão decorrente desse ato que ele está cometendo, ele é vítima, ele sofreu essa lesão, mesmo ele sendo o autor da façanha, né? Benjamin Mendelsohn, considerado o fundador da vitimologia. Pra gente, pessoal, esses dois aqui, eles não vão interessar muito. Para o nosso concurso, para o nosso estudo, quem vai interessar é esse camarada aqui, Benjamin Mendelsohn. O Mendelsohn, para todos os efeitos que a gente vai estudar, ele é o pai da criminologia. Em qualquer prova que a gente for ver de escrivão de polícia, investigador, PAP, auxiliar, Mendelsohn, ele é o pai. São as teorias dele, é o que ele falou que vai importar pra gente. Karl Manning, que pesquisou suicidas, e Hans Holtz, considerado por muitos o verdadeiro criador da criminologia, classificou como vítima nata aquela que possui um comportamento agressivo, personalidade insuportável, que com seu jeito de viver combina em gerar um fato criminoso. Classificação das vítimas segundo Guaraci Moreira Filho. Pessoal, só coloquei o slide aqui pra gente não se perder, porque eu sei que vocês estão acompanhando aí pelo material. Mas eu vou pular esse slide porque o que interessa pra gente é o que o Mendelsohn falou. Se eu for falar pra vocês desses aqui, é capaz de vocês se confundirem. E não é isso que eu quero, não é isso que vocês querem. Que eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam, para chegar na prova vocês não se confundirem. Beleza? Então vamos para a próxima. Mendelsohn. O Mendelsohn ele tem 5 classificações de vítima. Aqui a gente começa com 2. Começa não, acho que eu inclusive pulei um slide. Isso, exatamente, eu tinha pulado um slide. A gente começa com 3 e aquelas ali são as 2 últimas. O Mendelsohn, ele tem a vítima completamente inocente, a vítima menos culpada que o delinquente, a tão culpada, a única culpada e a mais culpada. A completamente inocente é aquela que não tem participação no crime. É aquela que não faz nada, absolutamente nada, para que aquele crime ocorra. É aquela pessoa que tá lá andando com o celular na mão, ligando para a esposa, ligando para o trabalho, fazendo qualquer coisa. Passa um neguinho lá e toma o celular do cara. O cara comprou um celular 2 dias anterior, Galaxy S4, iPhone 5, tomou o celular do cara. Foi vítima, não fez nada, só tava falando. Ele comprou pra isso. Inclusive o celular faz isso hoje, né? Fala também, olha que legal. Faz ligação, aliás. Falar ele já falava, agora ele faz ligação. Aí o cara foi lá, perdeu o celular. Temos também a vítima menos culpada que o delinquente. Essa vítima é aquela que contribui para o evento criminoso. É aquela vítima que frequenta local perigoso, que comenta sobre o que lá tem. É a vítima que é aquela que não se aguenta. Pô, eu comprei uma Hilux, meu pai ganha tanto, minha mãe foi viajar pra Suíça. Ó, pega o carro, deixa o carro aí com o vidro aberto aí, lá no baile funk em Diadema, que não tem problema nenhum. Meu amigo, faz isso e você vai encontrar 3 carros ali. 3 carros desmontados ali que você vai encontrar. Inclusive o teu. Vítima tão culpada quanto o delinquente. Gente, esse que eu acabei de falar é menos culpada, tá? É estranho, mas é o menos. Já já vou falar do mais, vocês vão perceber a diferença. Menos culpada é aquela que instiga, que procura, digamos assim. É o imã para ladrão, é o imã para coisa errada. A vítima tão culpada quanto o delinquente é aquela que, sem a sua contribuição, o crime não teria ocorrido.
é a vítima de rixa, vítima de aborto consentido, corrupção. No caso que eu posso falar também para vocês, vítima de roleta russa. Por que roleta russa? Porque sem a contribuição da vítima não teria acontecido aquilo. Tem 6 espaços ali, tem 6 tem um projétil, eles colocam lá dentro, fecha a arma e sai rodando até ver quem atira. Na hora que atirou, a pessoa morreu. Se ela não tivesse apertado o gatilho e inventado de brincar aquilo, ela não teria morrido. Então ela é tão culpada quanto o delinquente. Agora sim a gente vai falar daquelas outras duas. Vítima mais culpada que o delinquente. É caso de vítima praticada após injusta... de crime praticado após injusta provocação da vítima, tornando-se crime privilegiado. Por que crime privilegiado? Porque, gente, quando você, no caso de lesão corporal, se você comete a lesão corporal logo após a injusta provocação da vítima, é causa de diminuição de pena. Ou seja, se você tá lá na rua, é que nem um caso que eu vi esses dias. Tinha um ex-campeão mundial de boxe, não me lembro o ano que ele foi, mas ele já é um senhor. E tinha um babaca bêbado, ou sei lá, no final de contas ele é um babaca, provocando o senhor. E o tiozinho parado olhando pra cara dele. O cara foi falando merda, foi chegando perto. Na hora que ele chegou perto, o tiozinho virou uma na cara dele e derrubou o cara. Na hora que ele foi dar segundo, ele já errou porque o cara já tava caindo. Ou seja, essa pessoa, esse idiota que tomou o soco, ele é mais culpado do que o agressor. Por quê? Porque ele que provocou, ele que foi lá e deu causa à ação do senhor para poder bater nele. Então veja bem que é a vítima mais culpada. Vítima como única culpada é quando o agressor age em legítima defesa. Nesse caso, a vítima sofre o resultado do seu próprio ato. Também em decorrência de estar embriagado, ou roleta russa, ou qualquer coisa assim. É a pessoa que está lá, é um desafeto teu, o cara te vê na rua, você já é policial, você passou no concurso, o cara te vê na rua, ele não aguenta olhar pra tua cara, ele vai lá, atravessa a rua, parte pra cima de você. Você vai lá, dá 2 tiros no cara, não chega a matar o cara, derruba o cara. Você vai ser responsabilizado por tentativa de homicídio? Não, legítima defesa. Se você não sabia se o cara estava armado, o cara pegou uma barra de ferro, foi pra cima de você, você estava armado, você no seu ofício de policial, como você é policial 24 horas, você tem posse à arma, você utilizou para legítima defesa. Ou no pior dos casos, você pegou uma pedra, deu na cabeça do cara, derrubou o cara. Legítima defesa. Esse cara que tomou a pedrada, tomou o tiro, é o único culpado, porque ele foi lá e quis te bater, você só agiu para se defender. Esse é o 5º caso que Mendelssohn deixa pra gente. Intervitimae. Segundo Edmundo de Oliveira, é o conjunto de etapas que se operam cronologicamente no desenvolvimento da vítima, que são eles: a intuição, que é quando se planta na mente da vítima a ideia de ser prejudicada. É aquela pessoa que ela, acho que aquele cara ali tá esquisito, não sei. Ato preparatório é tomar a medida necessária para se defender ou ajustar o seu comportamento. Aquele cara tá esquisito ali, deixa eu atravessar a rua. Início da execução. É momento em que a vítima começa a preparar sua defesa, aproveitando a chance que dispõe. É diferente de ato preparatório, hein, gente? É diferente. Ato preparatório é o segundo passo, início da execução é o terceiro. No ato preparatório, ela toma medida. No início da execução, ela já está começando a se defender. Então, ela atravessou a rua, o cara atravessou atrás dela, ela já fecha o punho ali, já toma o cara sabe lutar um judô, qualquer coisa, já toma uma posição ali. A execução é a resistência da vítima. O cara encostou na vítima ali, passa o celular, ele já vira o socão. Já começa a bater no cara ali, já se utilizando do seu conhecimento marcial para poder se defender. E a consumação é quando o fato demonstra que o autor não alcançou seu propósito, a tentativa de crime. O cara foi tentar roubar um lutador de MMA, tomou uma na mandíbula, perdeu uns 3 dentes para ficar ligeiro e não houve consumação.
Ou seja, o bandido não conseguiu seu propósito. Esse é a quinta etapa do iter victimae. Vitimização. Pessoal, esse é um assunto dentro da vitimologia muito importante. A vitimização é o estudo da vítima sobre um enfoque estatístico, ou seja, número de pessoas que foram vítimas de crimes. Importante para o planejamento da polícia e também como base de estudos para uma atuação mais eficaz das políticas públicas contra a violência. Divide-se em vitimização primária, secundária, também chamada de sobrevitimização, terciária e indireta. São essas três: a primária, a secundária, a terciária e a indireta. Eu ainda não vi o próximo slide, se não tiver lá, eu vou explicar um por um para vocês aqui. Tem. Vitimização primária. É a pessoa que sofre ação delituosa, danos a vítimas decorrentes do crime. É a pessoa que sofreu dano. Qualquer dano, seja ele qualquer for. Vitimização primária, ela se inicia, ela se caracteriza assim que a pessoa sofreu dano. Como no caso ali da pessoa, do cara que teve o celular roubado, ele sofreu a vitimização primária quando? Quando ele perdeu o celular dele, o ladrão levou embora. Essa foi a vitimização primária. A secundária é a sobrevitimização. A vitimização secundária é aquela causada pelas instâncias formais de controle social. Decorre do processo de registro e apuração do crime. Nessa fase, o fenômeno chamado cifra negra ocorre, que é o quê? A quantidade de crime que não chega ao conhecimento do Estado. Uma curiosidade aqui é que cifra dourada, anotem aí, cifra dourada é o crime de colarinho branco. Cifra negra é aquele crime que não chega ao conhecimento do judiciário, não chega ao conhecimento do Estado. Então, o que é vitimização secundária? Vamos imaginar um caso assim. Tem uma menina, ela é uma menininha bonitinha, legal, tá indo para o curso de inglês dela. No meio desse curso, ela é estuprada. Ela sofre esse estupro, sofre essa violência, esse abuso. O que ela tem que fazer? Ela tem que abrir um BO. No caso, não foi no meio desse curso, foi no caminho entre a casa dela e o curso. Sofreu estupro. Tá. Foi lá na delegacia, abriu o BO. Onde a gente já está, né? Nesse ponto, onde a gente já chegou? Ela já sofreu a vitimização primária na consumação do estupro, na hora que ela estava sendo estuprada, e já sofreu a secundária. Por quê? Porque a hora que ela tem que ir para a delegacia, ela está buscando a instância formal de controle social. É a polícia, é a mídia, é o judiciário. A hora que ela tem que ir lá na delegacia contar o caso dela, ela vai ter que passar por todo aquele trauma de lembrar do ato, lembrar como foi, lembrar quem era, lembrar o que ele fez, pro delegado poder saber. Isso é a sobrevitimização, é a vitimização secundária. Então é ela passar por esse trauma novamente para poder informar a autoridade competente o que aconteceu e aí sim a autoridade tomar uma providência. E né, nesse processo também que ocorre a cifra negra. Por quê? Porque muitas pessoas elas têm esse receio e elas acabam não falando o caso, não deixando o caso chegar ao judiciário, ou até mesmo quando elas deixam o caso chegar, elas ocultam algumas coisas. Então a autoridade ela acaba não sabendo 100% o que aconteceu naquele caso com aquela pessoa. Aí ela fez o BO, já sofreu novamente a sobrevitimização, vitimização secundária, contou tudo. Foi pra casa dela. Quando ela chegou lá
na casa dela, passou uma semana, aí o povo já ficou sabendo que ela foi estuprada, passou 2 semanas. A partir da terceira semana ela começou a ouvir um boato falando, também do jeito que ela anda com essas roupinhas aí, do jeito que ela fica usando essas calças apertadas, nunca vi, fica rebolando pra cima e pra baixo. Isso é vitimização terciária. É a vitimização que vem da falta de amparo dos órgãos públicos e da ausência de receptividade social em relação à vítima. É a rotulação da vítima, é a vergonha, a humilhação que ela passa. Ela acaba sendo taxada de vagabunda, de promíscua, de sem vergonha. É a rotulação que a sociedade dá para ela. Então, vitimização primária é aquela que ela ou a violência que ela sofreu. Secundária é decorrente dos órgãos formais, das instâncias de controle social formais, da polícia, do judiciário. É aquela que ela vai lá e ela tem que repassar por aquilo de novo. É a sobrevitimização. E a terciária é quando a sociedade, é os amigos, é os conhecidos, é os vizinhos que chegam para e começam a fazer fuxiquinha, fazer fofoca também, do jeito que ela anda também, do jeito que ela se porta também. Isso é a terciária. É importante a gente lembrar que a cifra negra ocorre na sobrevitimização, a vitimização secundária. E a vitimização indireta, que é a vitimização de pessoas próximas ou diretamente ligadas à família. Então, o irmão chegar e falar assim, também? Quem manda você ficar com esse saltão? É a mãe chegar também? Quem manda você passar lá pelo beco que eu já falei que não é pra você passar? É aquela rotulação familiar. Então a terciária é a social. É aquela que vem da falta de amparo do órgão público. É dos vizinhos, do pessoal ali do bairro. E a indireta é a da família. Então tem esses 4 tipos de vitimização. Geralmente na prova eles pedem os 3. Geralmente, mais ainda, eles pedem a segunda, que é justamente por culpa da ocorrência do fenômeno da cifra negra. Então, a vitimização primária, na hora que causa o dano. Secundária, quando ela procura instância formal. Terciária é a social. E a indireta é a familiar. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A gente está vendo aqui, bem como o comportamento da vítima. Isso é levado em conta, vitimologia. Ou seja, o juiz, ele vai pegar o cara lá que é acusado de estupro em uma boate, ele vai olhar o caso ali daquela pessoa que foi supostamente estuprada, ele vai ver que aquela pessoa, ela anda com a calcinha à mostra, ela anda sem calcinha, ou ela vai lá e fica rebolando na frente do cara, instiga e tal. Ele vai culpar o cara. Ele pode até realmente ter estuprado à força, né? Porque estupro não se caracteriza só a força, estupro é tudo aquilo que é contra o gosto da pessoa, o ato sexual que ocorre contra o gosto da pessoa, mas não a força. Às vezes uma pessoa que sofreu ato sexual bêbada caracteriza estupro. Na hora ela podia estar não completamente ciente, mas ela não fez nada para impedir. Então o não impedimento do ato não caracteriza o estupro, mas sim a falta de concordância da vítima. Isso caracteriza o estupro. E o comportamento da vítima é levado em conta pelo juiz na hora da aplicação da pena, como a gente acabou de ver. Crimes com participação ativa da vítima. Homicídio privilegiado, que é homicídio de motivo de relevante valor social ou sob domínio de violenta emoção logo após a injusta e provocação da vítima. É aquele homicídio que eu tinha comentado, que eu não lembrava o artigo 121 do Código Penal, crimes contra a vida, 121 a 128. É o homicídio
que logo após a justa provocação da vítima, é a vítima única culpada. Aliás, única culpada não. É a vítima mais culpada, o indivíduo provocador. Aborto consentido, a gestante interrompe a gravidez com auxílio de terceiro. Rixa, que consiste na briga entre mais de duas pessoas, isto é, 3 contendores. Estelionato, onde a torpeza bilateral na maioria das vezes está presente. Estelionato, aqui está muito vago. O estelionato é o quê? É você você manter alguém em erro, mediante erro, com a intenção de obter indevida vantagem econômica para si ou para outrem. Então, o estelionato, a pessoa vai te dar aquilo, a vítima ela vai te dar aquilo, só que você está mantendo ela em erro. Por isso que o estelionato tem a participação ativa da vítima. Corrupção ativa e passiva é o servidor público solicitando ou recebendo vantagem indevida. E o curandeirismo, inabilitação profissional por parte do agente que prescreve ou diagnostica a doença por meios não conhecidos pela medicina. Inclusive teve um caso aí que uma curandeira foi condenada a pagar mais de 55 mil por uma fazendeira, se eu não me engano, porque ela falou que a fazendeira ia ficar doente, não, a fazendeira ia perder o namorado dela e a fazendeira teve que dar 55 mil, sendo que não tinha nada a ver. Isso também é crime e tem a participação da vítima. A vítima e a lei. Em alguns crimes caberá à vítima manifestar seu desejo em ver o criminoso processado, ao que denominamos de representação ou oferecimento da queixa-crime, conforme o caso. Crimes contra a honra não são de ação penal privada, ou seja, procede-se mediante queixa da vítima, a qual deverá ser oferecida dentro do prazo de 6 meses a contar da data do fato. Olha, vamos tentar aqui, hein? Crime contra a honra procede-se mediante a queixa da vítima. Queixa deve ser oferecida dentro do prazo de 6 meses a contar da data do fato. Crime de lesão corporal culposa é de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, necessita-se de uma autorização da vítima para que se dê início ao procedimento penal. No caso, exame de corpo de delito, né? A vítima e a lei. A lei permite ainda a diminuição da pena quando a restituição do bem nos crimes patrimoniais praticados sem violência contra a pessoa, artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Também o artigo 74 da Lei 90.9995 assegura que a composição dos danos civis, isto é, a reparação do dano, acarretará a denúncia da vítima ao direito de queixa ou representação. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executada no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. O Código de Defesa do Consumidor assegura que, havendo danos causados aos consumidores, o fornecedor deve indenizá-los em sua integralidade. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Isso está escrito no inciso 6º. A Lei 9807 de 99 dispõe sobre a proteção de vítimas e testemunhas. Artigo 1º. As medidas de proteção requeridas por vítimas ou testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta lei. Declaração Universal dos Direitos da Vítima.
Resolução número 434 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 85. Afirma a necessidade de que sejam adotadas medidas nacionais e internacionais, a fim de garantir o reconhecimento e o respeito universais e efetivos dos direitos das vítimas dos delitos e do abuso de poder, ressarcimento, indenização, assistência e vítimas de abuso do poder. Prognóstico criminológico é a estimativa da probabilidade do indivíduo delinquir, a qual será constatada através do exame criminológico. É um exame feito por uma equipe interdisciplinar de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Propõe as progressões e regressões dos regimes, bem como as conversões, indicando uma conduta a ser tomada em relação ao preso. Súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Exame criminológico. Referido exame é realizado em 2 momentos. Início do cumprimento da pena, para obtenção de benefícios, livramento condicional, etc. Entretanto, a Lei 10.792 extinguiu o exame criminológico para fins de progressão de regime ou mesmo para concessão de outros benefícios que até então o exigiam. Basta apenas o atestado de bom comportamento carcerário firmado pelo diretor do presídio. Galera, eu vou parar por aqui que a videoaula está ficando grande demais. Na próxima aula eu volto com prevenção do delito. Peço desculpas aí por alguns erros na hora de ler o texto. Já está tarde aqui. Mas vamos aí. Não parem não. Continuem estudando. Eu vou continuar aqui para poder ajudar vocês. Qualquer dúvida aí, posta aqui no YouTube que eu vou tentar responder o melhor jeito possível. Se vocês também encontrarem algum erro, por favor, comentem nos comentários. Deixem nos comentários que eu vou arrumar. E novamente agradecendo aí a atenção de vocês. Espero estar ajudando, assim como vocês estão me ajudando. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. E é isso aí. Vamos com Deus, que a estrada é grande. Made with Doodlecast Pro.